todos esses acontecimentos têm em comum? Nenhuma dessas descobertas ou estudos seria possível sem as células de uma mulher, Henrietta Lacks. O primeiro registro conhecido de câncer é do século 7 a.C., feito em papiro egípcio pelo médico Imhotep, e que só foi traduzido em 1930. Nele, a doença é descrita como um mal que assolava a humanidade, com massas salientes no peito que se espalhavam. Uma das histórias mais chocantes é da rainha da Pérsia, Atossa, que viveu por volta de 500 a.C. e tentava esconder uma das mamas doentes com uma faixa, mas que depois de um tempo, não suportando mais a dor, pediu para que um servo cortasse o seu seio. Mais à frente na história, em 1902, a morte da cientista Marie Curie pela exposição ao elemento químico que ela mesma descobriu, o rádio, permitiu que estudos sobre radioterapia fossem considerados na cura contra o câncer. E nos anos 50, as propriedades do gás mostarda, usado na Primeira Guerra Mundial contra os inimigos, deram origem ao tratamento de quimioterapia, ao serem testados nas células mais famosas da história da ciência. Há muitos anos que o chefe de pesquisa de cultura de tecido do Hospital Johns Hopkins em Baltimore, George Guy, estava cultivando células humanas em laboratório, tentando isolar elas para realizar testes e estudos que pudessem salvar vidas. Sem sucesso, já que as nossas células até podem se multiplicar, mas apenas 50 vezes antes de começarem a morrer. Isso é um sistema de defesa do nosso corpo, para evitar que a gente fique com um monte de células velhas que não funcionam direito. Ou então, com o amontoado delas crescendo desgovernadas, onde as antigas matam as células novas, impedindo que os nossos órgãos funcionem direito. Esse fenômeno tem o nome de câncer. E foi isso que levou Henrietta Lacks ao Hospital Johns Hopkins em 1951. Com uma queixa de um caroço na região do útero e um sangramento intenso, ela chegou ao único hospital da época no estado de Maryland que atendia pessoas como ela, negras e pobres. Após os exames, foi descoberto um grande tumor maligno no colo do seu útero. Como quase todos que tiveram esse problema na época, Henrietta foi submetida ao tratamento de radioterapia. Durante esse tempo, sem autorização, algumas das suas células foram retiradas para a realização de uma biópsia. Mas antes mesmo de dar um diagnóstico para a paciente, o médico, sem consentimento ou autorização de Henrietta, coletou uma amostra do tumor e enviou para George Guy. Ao receber essa amostra, ele fez o que vinha fazendo com todas as outras que recebia, colocou num pote com solução química e esperou mais um resultado frustrante. Um tempo depois, a surpresa veio. Além de não morrerem, as células de Henrietta dobravam de quantidade a cada 24 horas. Por esse motivo, para alguns, ela é considerada uma super-heroína, porque o que aconteceu com as suas células foi algo totalmente fora do comum e que mudou para sempre a história da ciência. Graças às suas células, que já estão entre nós há mais de 70 anos, que podemos contar com estudos de clonagem, sequenciamento de genoma humano, vacinas e tratamentos para o câncer. O único problema disso é que nem Henrietta e nem a sua família ficaram sabendo por muito tempo que ela estava mudando a história da humanidade e contribuindo diretamente para um dos maiores avanços médicos de todos os tempos. Porque enquanto a paciente começava o seu tratamento, Guy estava indo a programas de televisão mostrando as células que nomeou de HeLa, porque a legislação permitia que amostras de um paciente fossem retiradas sem autorização, desde que o nome da pessoa não fosse revelado. Depois desse anúncio, as células HeLa viraram um sucesso total na comunidade científica, com amostras enviadas inicialmente para Nova York, Índia e Amsterdã, mas que rapidamente espalharam pelo mundo todo, com a promessa de que seriam a cura para o câncer. Infelizmente, sem nem saber do sucesso que suas células estavam fazendo, Henrietta, que era uma mulher de família muito humilde, faleceu de câncer cervical aos 31 anos, deixando o marido e 5 filhos. Em 1952, os Estados Unidos foi tomado pela epidemia de poliomielite, doença causada pelo poliovírus selvagem, que provoca paralisia, a conhecida paralisia infantil, por acometer principalmente crianças. Das crianças que têm a paralisia causada pela polio, entre 2 a 10% delas morrem pela paralisação dos pulmões, por impedir a respiração. Com os estudos das células HeLa em 1955, Jonas Salk criou a vacina contra a poliomielite. De 1988 para cá, os casos notificados
passaram de 350 mil por ano para menos de 40 no mundo todo. Em 1994, o Brasil recebeu o certificado OMS de erradicação da doença, graças aos esforços de campanhas de vacinação feitas pelo Ministério da Saúde. Além da vacina contra a polio, as pesquisas feitas através da multiplicação das células HeLa também ajudaram no desenvolvimento do tratamento contra o próprio câncer, ao serem submetidas à exposição de radiação e gás mostarda. Em 1953, por uma atrapalhada de um cientista do Texas que derrubou o líquido errado nas células, fazendo com que elas inchassem, foi possível confirmar o que havia dentro delas, os cromossomos. E isso abriu um caminho ainda maior nos estudos das células de Henrietta, já que além de poder ter células infinitas para serem testadas, podiam também analisar o que acontecia lá dentro. A primeira clonagem da história foi feita das células HeLa em 1954, que pelo seu superpoder de reprodução permitiu o estudo detalhado de clonagem de células humanas. Mas é claro que isso não era o suficiente, já que em 1960, durante a Guerra Fria e o início da corrida pelo espaço, enquanto os americanos estavam atacando as células com radiação atômica para testar a resistência delas e colocando em centrífugas para simular a gravidade, os soviéticos enviaram as células HeLa para o espaço. Mas uma das descobertas mais significativas e que realmente tinham relação com a doença que matou Henrietta foi feita em 1984 pelo Dr. Harold Zanhausen. Até os anos 70, os cientistas acreditavam que o câncer do colo do útero era causado pelo vírus do herpes simples, mas em uma conferência de 1974, Hausen demonstrou que os tumores uterinos não tinham a presença desse vírus, mas sim do papilomavírus humano, o HPV. Até 1982, o grupo de estudos de Hausen já tinha isolado por amostras de verrugas genitais 16 tipos de HPV, e em 1984, ao analisar as células HeLa, a mais agressiva de todas as variantes HPV e responsável sozinha por 20% dos cânceres do colo do útero, a variante HPV-18 foi encontrada. Até hoje, o grupo liderado pelo Dr. Harold já conseguiu isolar o DNA de 150 tipos diferentes de HPV, o que rendeu para ele o Prêmio Nobel em 2008. E o mais importante, a aprovação da vacina contra o papilomavírus, que deve ser aplicada em crianças entre 9 e 14 anos, o que poderia ter salvo Henrietta se houvesse na época. E no ano seguinte, em 2009, graças à evolução dos estudos de mapeamento de genoma, que é toda a informação constante dentro do nosso DNA, que é a identidade das nossas células, é como se o DNA fosse a carteira de identidade e o genoma fosse as informações que tem ali, o RG, a data de nascimento, o nome dos pais, etc. Esse estudo de mapeamento de genoma humano só foi possível por causa das células HeLa, e o genoma do vírus HIV foi mapeado, abrindo um novo caminho muito promissor para o tratamento e cura da doença. O único problema entre todas essas maravilhas que Henrietta proporcionou para a ciência é que a família só ficou sabendo do uso das células 25 anos depois da morte dela. A década de 50 nos Estados Unidos foi marcada pela segregação entre brancos e negros, com placas e avisos sinalizando onde e o que pessoas de cor podiam estar e usar. Um dos motivos pelo qual Henrietta precisou sair do estado da Virgínia, onde vivia, para Baltimore, ser atendida no Hopkins. A época também foi marcada pelo descaso e abuso do sistema de saúde americano com a população negra, já que além de receber um serviço abaixo do mínimo aceitável, eram incluídos em testes e estudos científicos sem a menor ideia do que estava acontecendo. Como o que aconteceu aos 600 homens negros do caso Tuskegee. Com uma promessa de tratamento de saúde gratuito e alimentação, o estudo sobre sífilis realizado pela Universidade de Tuskegee, no Alabama, entre os anos de 1932 a 1972, convidava pessoas de cor com sangue ruim para exames de sangue e tratamento grátis. Sem que ao menos soubessem sobre o verdadeiro diagnóstico da doença que tinham, 600 homens negros, dos quais 399 realmente tinham sífilis, foram estudados e analisados sem nunca receber um tratamento, mesmo com a vacina da penicilina, que cura a sífilis, sendo descoberta em 1940. O único diagnóstico que tinham era de sangue ruim, e o único tratamento que recebiam eram pílulas de placebo.
E mesmo com o Código de Nuremberg proclamado em 1950, que estabelecia as primeiras diretrizes para pesquisas em seres humanos, ele foi completamente ignorado pelos cientistas de Tuskegee, e os resultados do estudo foram completamente aceitos pela comunidade científica e pelo governo americano. O estudo só foi encerrado porque em 26 de julho de 1972, a repórter Jean Heller publicou no New York Times uma matéria denunciando o projeto, quando apenas 74 das pessoas incluídas no estudo ainda estavam vivas. Mas o mais absurdo é que essa não foi a primeira e nem a última vez que pessoas negras foram feitas de cobaias humanas sem consentimento. Por volta de 1850, o médico James Marion Sims usava mulheres negras escravizadas como cobaias para suas cirurgias de reparação da fístula vesículo-vaginal, uma complicação de um parto demorado que levava à morte. A questão é que, além de fazer isso sem que elas autorizassem, afinal elas eram escravas, ele fazia essa cirurgia sem anestesia, já que, segundo ele, os africanos tinham uma tolerância fisiológica em comum para a dor. O mais irônico é que, atualmente, as mulheres que mais morrem por complicações da fístula vesículo-vaginal são as mulheres africanas e asiáticas. E não se engane, o Brasil não fica de fora dessa lista. O Centro de Pesquisa e Assistência em Reprodução Humana, criado em 1986 na Bahia, realizava pesquisas sobre controle de natalidade, realizando experimentos de métodos contraceptivos injetáveis em mulheres negras e pobres, sem informar sobre os efeitos colaterais e risco para os seus corpos. Em seus materiais de divulgação do estudo, tinham o título Defeito de Fabricação, e como o Dr. James ficou conhecido na história como o pai da ginecologia, seus métodos são seguidos por muitos profissionais da área, inclusive no Brasil. Um estudo feito em 2017 pela pesquisadora Maria do Carlos Leal sobre a atenção ao pré-natal e ao parto no Brasil revelou que as mulheres negras recebem menos anestesia local em relação às mulheres brancas. Assim como em Rita Lacks e sua família, a população negra tem sido tratada como ratos de laboratório desde sempre. E enquanto os laboratórios e faculdades lucravam com as descobertas feitas através das células HeLa, a família Lacks vivia na pobreza, continuando a receber o mesmo serviço péssimo de saúde que havia pego amostras biológicas da sua mãe, sem qualquer satisfação, por décadas. E foi só em 1975, quando alguns pesquisadores começaram a desenvolver os estudos de genoma, que a família ficou sabendo o que tinha acontecido, já que os cientistas precisavam de amostras do resto da família para comparar com as de Henrietta, para saber se os genes se comportavam da mesma forma. A partir daí começou a investigação da família junto à justiça, para entender o que havia acontecido, já que na época não existia regulamentação legal ou ética sobre o assunto, o que permitia que médicos fizessem esse tipo de coisa. Mas a verdade é que a família realmente só se deu conta do quanto Henrietta tinha mudado o mundo da ciência depois que Rebecca Skloot, uma jornalista científica, procurou eles para escrever a história da mulher com células imortais. O livro A Vida Imortal de Henrietta Lacks foi publicado em 2011 e sacudiu a comunidade científica e a justiça, abrindo portas para que a família buscasse pelos direitos financeiros de reconhecimento à vida e à morte de Henrietta para a ciência. O link do livro está aqui na descrição. Em 2013, a comunidade científica tentou fazer com que o uso das células HeLa se tornasse público, sem que a família soubesse. Um plano fracassado, já que eles entraram de vez na justiça e conseguiram formar um comitê com cientistas, podendo opinar sobre quem pode ou não ter acesso às células. Afinal, são os genes deles também que estão em jogo. Se você não gosta da sua vida exposta nas redes, imagina seus genes, que dizem muito mais sobre quem você é e de onde você veio. Além da vitória da família Lacks, algumas outras reparações têm sido feitas à população negra em relação ao abuso que sofreram. Em 1997, o governo americano de Bill Clinton fez um pedido de desculpas formal aos 8 últimos sobreviventes e às famílias das outras 552 vítimas do caso Tuskegee. E em 2018, tivemos uma vitória simbólica, graças aos protestos de ativistas e militantes negras dos Estados Unidos, que conseguiram fazer com que a estátua de James Marion Sims fosse derrubada do Central Park em Nova York. O que não apaga o absurdo racismo que essas pessoas sofreram, mas pelo menos reconhece e impede que esse tipo de coisa aconteça de novo.